Muito bem, estamos ao vivo aqui agora no nosso canal do YouTube, nossa igreja aqui virtualmente reunida, depois de ter feito o seu culto, adorado ao Senhor, orado, teremos a oportunidade nessa hora de ouvir a palavra de Deus. Então, eu já vou diretamente passar para o reverendo Jonatas, que vai nos dirigir agora na leitura da palavra e na exposição desse verso do capítulo 28, que nós não expusemos na semana passada pela sua complexidade, pelo tempo e pelas lições preciosas que ele pode nos trazer. Reverendo Jonatas. Ok, queridos. Nós vamos ler então o verso 30 do capítulo 28 de Êxodo. O verso 30, ele nos diz assim. Ponha também no peitoral do juízo o urim e o tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pela tua provisão, nós te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos pela tua sabedoria e pela tua soberania. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra que nos permite conhecermos mais ao Senhor e permite conhecermos mais sobre os teus ensinamentos. Pedimos ao Senhor nessa manhã que nos dê graça para que possamos compreender a tua palavra e nos dê disposição, Senhor, para vivermos de acordo com a tua vontade soberana. Nós oramos e aclamamos a ti em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós temos visto, então, já há alguns domingos sobre o tabernáculo do Senhor. E vimos, né, desde a construção do tabernáculo da parte interior até a parte exterior. Então, nós vimos a descrição da construção da Arca da Aliança, do propiciatório, dos querubins, do testemunho, mostrando que todos estes itens apontavam para Cristo, e Cristo era superior, e a sua obra era superior a todos eles. Depois vimos ali o sustento do Senhor para com o seu povo, representado na mesa e nos pães que deveriam estar ali dispostos à mesa, representando cada uma das tribos de Israel. Vimos a presença do Senhor sendo representada pelo candelabro, apontando para a sua presença encarnada. Depois vimos o tabernáculo mostrando a habitação do Senhor. Vimos o átrio, o altar, o fogo que deveria estar constantemente aceso, mostrando a disposição de voltarmos os nossos olhos para o Senhor e nos arrependermos e vivermos de acordo com a sua vontade. E no capítulo 28 nós começamos a ver a descrição sobre a vestimenta do sacerdote, como ele deveria se vestir e os significados das suas roupas, né? Então vimos ali a estola sacerdotal e terminamos e vimos o final do capítulo 28, do verso 15 até o verso de número 35, falando sobre o que nós chamamos de peitoral do juízo, onde ficavam então ali as pedras representando as 12 tribos de Israel. E concluímos semana passada vendo a necessidade de consagração ao Senhor, né? De estarmos vivendo uma vida consagrada a Deus. E tudo isso que nós estamos vendo aponta para Cristo e aponta para a sua obra maravilhosa, pois Cristo ele vai cumprir todas essas coisas e graças ao que Cristo fez, nós já vimos isso repetidamente, nós não precisamos mais desse tabernáculo, nós não precisamos mais desse mediador chamado sacerdote para ir lá e imolar um animal a nosso favor.
porque agora nós temos Cristo. Cristo já foi imolado, Cristo derramou o seu sangue para que nós pudéssemos, então, viver. E o verso 30 do capítulo 28, que nós não vimos semana passada, ele vai falar de um aspecto muito importante, muito interessante desta vestimenta do sacerdote. E ele vai falar, então, sobre o Urim e Tumim, né? E o Urim e Tumim eram usados para discernirem, para que o povo pudesse discernir a vontade de Deus. Então, aqui nós vemos Deus mostrando, através dessas duas peças, né, que a sua vontade seria revelada ao povo por meio destes itens, né? E o verso, então, 30 vai nos apresentar o Urim e o Tumim. Nós vamos nos deter um pouco no significado dessas duas peças. Claramente, nós não temos tanta clareza, nós não sabemos como eram o Urim e o Tumim. Muitos comentaristas, muitos estudiosos e historiadores vão colocar como sendo duas pedras. Então, o consenso geral é que fossem duas pedras de cores diferentes, simbolizando, então, cada um desses nomes, né? E Urim, ele vai significar luz, e Tumim significa perfeição, ou algo completo e completude. Então, isso acaba dificultando ainda mais para nós entendermos hoje como funcionava o Urim e o Tumim, porque se fosse assim, o Urim significasse não, ou Tumim sim, ou vice-versa, nós poderíamos ter uma clareza maior sobre o que era, como era feito, como que poderia ser administrado, né? Então, provavelmente a ideia mais comum é que fossem duas pedras de cores diferentes, separadas, que ficavam, então, no bolso do sacerdote, nesta parte do peitoral do juízo. Então, ele ficaria junto com o peitoral do juízo. E nós vemos a ênfase do nosso texto dizendo que ela precisava ficar na altura do peito, então próximo ao coração. Lembram-se que semana passada nós vimos que essa era uma responsabilidade do sacerdote. Ele tinha que levar toda a tribo de Israel diante do Senhor. Era um peso que ele precisava carregar e era perto do coração justamente para mostrar essa proximidade, esse zelo que ele deveria ter, a responsabilidade que ele tinha. Então essas duas pedras, elas também ficavam junto e perto do peitoral do juízo. Elas compunham essa peça que alguns comentaristas e alguns autores vão chamar também de peitoral da vontade ou peitoral da orientação. Então mostrando que este Urim e Tumim, essas duas pedras poderiam então e deveriam ser usadas junto ou representando as tribos de Israel. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre como era feito o processo com alguns exemplos na escritura, mas nós precisamos entender que este colete, então, ele era usado, essas duas pedras eram usadas junto com o colete para que o povo soubesse discernir a vontade de Deus. Então, as decisões que Israel tomariam, eles teriam uma direção muito clara e objetiva através do Urim e do Tumim. Então, nós não temos hoje talvez um equivalente, nós não temos algo mágico, nós não temos dados que nós jogamos e falamos assim, olha, se cair 2,4, 2,5 e essa é a vontade de Deus, mas na história nós vemos que isso era muito comum em diversas religiões. Diversas religiões haviam esses dados que eram jogados e eram usados para discernirem a vontade do seu Deus. Então aqui nós vemos o uso de algo que outras religiões já faziam uso. Naquela época, e depois, posteriormente, também nós vemos alguns relatos entre os egípcios usando essa maneira, e até atualmente nós vemos pessoas tentando usar e discernir esse Urim e Tumim, né, através de tarôs, através de cartas, né, tentando fazer a adivinhação do futuro.
o que diferencia o Urim e o Tumim desses outros dados, dessas outras práticas de cartas e tarôs e pedras? O Urim e o Tumim era usado pelo Deus vivo e verdadeiro que governa soberanamente sobre todas as coisas. Aquele único que tem o poder de saber tudo. Então, Deus é aquele que conhece o futuro. Então, as respostas dadas por Deus, quando nós vemos pelo uso do Urim e Tumim, elas foram acertadas e foram as respostas que guiaram e orientaram o povo a vitórias em guerras, que orientaram o povo a entrarem na terra prometida e orientaram o povo a viverem de acordo com a vontade de Deus. Então, hoje nós não precisamos mais de dados, nós não precisamos de cartas, nós não precisamos de tarô para sabermos qual é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela está plenamente revelada na Escritura. E na Escritura nós vemos, então, a palavra de Deus, a vontade de Deus sendo expressa. Então, nós não precisamos mais do Urim e do Tumim, assim como nós não precisamos mais do sacerdote, porque a vontade de Deus nós conseguimos compreendê-la, nós conseguimos lê-la, nós conseguimos absorver e ter conhecimento dela por meio da Escritura. Como o Urim e o Tumim era usado, então? Nós temos alguns relatos no Antigo Testamento do uso do Urim e Tumim, e também temos um relato depois no Novo Testamento de que lançaram sortes, né, na escolha do discípulo que substituiria Judas, né? Mas quando a gente olha por Antigo Testamento especificamente, nós vemos aqui o relato de Números 27 e 21, e aqui Josué ele havia sido nomeado ou ungido por Deus para ser o substituto de Moisés para guiar e conduzir o povo para a terra prometida. E quando nós olhamos ali este momento, nós vemos que Moisés é instruído por Deus a levar Josué até Eleazar, que era o sacerdote, para que ele pudesse então fazer uso do Urim e do Tumim para descobrir a vontade de Deus e para que Deus pudesse conduzir o povo na tomada, né, da terra prometida. E quando nós olhamos o texto lá de Números 27, no verso 21, nós vemos então a Escritura dizendo assim: Josué deverá se apresentar diante de Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará o Senhor de acordo com o juízo do Urim. Segundo a palavra do sacerdote sairão, segundo a sua palavra entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Então o Urim aqui e o Tumim foram usados para guiar e orientar o povo à medida em que eles entravam na terra prometida. Quando nós olhamos para 1 Samuel 28, nós temos aqui um texto difícil, né, que é cercado por polêmicas, né, de interpretações diferentes e situações diferentes, no qual Saul vai consultar uma cartomante, né, ali para tentar ouvir Samuel, que já estava morto na época, né, sobre uma batalha. E quando nós olhamos o verso de número 6 do capítulo 28, nós vemos que diante dos filisteus, diante das forças dos filisteus, Saul ele ficou com muito medo, e o texto diz que o seu coração tremia, né? E ele queria saber como seria o resultado da batalha. Então ele mandou chamar o sacerdote e consultou o sacerdote sobre o que ele deveria fazer. E é interessante que aqui o Urim e o Tumim sendo usado, nós não vemos uma resposta de sim ou não, né? Nós vemos ali um espere ou um silêncio da parte de Deus, e Deus ele não responde Saul. E Saul então vai atrás de outros meios para tentar saber qual era o futuro e o que aconteceria dessa guerra. Quando nós olhamos para Davi, Davi também fez o uso do Urim e do Tumim para mover ou para fazer a sua estratégia de guerra em dois momentos. E nos dois momentos nós vemos que ele consulta ao Senhor e o Senhor o orienta a ir para a batalha, mesmo quando os seus soldados estavam com medo e não tinham nenhuma
esperança de um sucesso. O Senhor já havia dito a Davi por meio do sacerdote, usando o Urim e o Tumim, que eles seriam vitoriosos. E em Neemias 7, em Esdras 2, nós vemos aqui o mesmo texto, o mesmo versículo, né, sendo repetido nos dois versos, mostrando que enquanto não houvesse um sacerdote, o governador, o líder do povo, não poderia consultar a vontade do Senhor. E o que nós aprendemos com estes exemplos? Primeiro, a consulta, ela só poderia ser feita pelo líder. Só o líder do povo poderia consultar o sacerdote. E ele não poderia consultar em questões pessoais ou particulares. Ele só poderia fazer consultas ao Senhor por meio do Urim e do Tumim a respeito e sobre assuntos que eram públicos ou que diziam respeito a todo o povo de Israel. Então, o Urim e o Tumim, eles não eram usados para resoluções pessoais ou para saberem com quem deveriam se casar ou que profissão deveriam tomar ou decisões de onde eu vou morar ou que casa eu vou ter. O Urim e o Tumim, eles envolviam toda a nação de Israel. E aqui nós podemos ver na característica da vestimenta do sacerdote que ele era colocado justamente próximo à representação das 12 tribos de Israel. Então ele tinha uma relação com o povo e ele deveria ser usado apenas em questionamentos a respeito do que o povo deveria fazer. E é o que nós vemos nos exemplos apresentados, né? Quando nós olhamos para o uso do Urim e do Tumim, eles deveriam ser usados apenas quando só em relação a temas que diziam respeito ao futuro ou a temas desconhecidos pelos líderes. Então, o Urim e o Tumim não era a consulta de eu tenho essa opção, que eu conheço muito bem as duas, o que eu devo fazer? Não, o líder ele não sabia o que fazer, ele não conhecia todas as suas opções com tanta clareza, e então ele consultava o Senhor sobre o que deveria fazer e consultava sobre o futuro. Então, aqui em relação às guerras, Davi ele consultou ao Senhor se ele venceria a guerra. E o Senhor então diz: vá, lute, leve os seus homens, porque você irá vencer. Eu irei lutar, eu irei estar ao lado de vocês. Uma terceira lição ou situação que nós podemos ver o uso do Urim e do Tumim é que as perguntas deveriam ser formuladas para que as respostas fossem sim ou não. E a ideia aqui eram respostas curtas. Então, o Urim e o Tumim não eram uma maneira de discussão, de debate, de conversa. Eles faziam uma pergunta direta e a resposta também vinha de maneira direta. Ou pelo sim, pelo não, ou pelo espere, como nós vimos com Saul. Então, o Senhor ele era direto, as respostas eram diretas, então as perguntas deveriam ser diretas. O Urim e o Tumim eles deveriam usar com uma pergunta de cada vez. E por último, todas as respostas dadas ali por Deus, por meio do sacerdote, usando este meio, eles eram decisões ou vereditos do Senhor. O povo cumpria a risca, porque eles entendiam que aquilo era a vontade do Senhor. Então não era uma consulta de e se, talvez, a resposta lá foi essa, vamos considerar ou não. Não, a resposta que Deus dava por meio do sacerdote, quando ele utilizava o Urim e o Tumim, eram decisões ou vereditos do Senhor. Eles entendiam aquilo como palavra de Deus. Então eles faziam e caminhavam de acordo com a orientação que o Senhor Deus havia dado ao povo. Então, como hoje nós não temos o Urim e o Tumim, como que nós conhecemos a vontade de Deus? Como que nós podemos entender o que Deus quer para as nossas vidas? E nós entendemos que
é importante conhecer a vontade de Deus, é importante viver de acordo com a vontade de Deus, é importante ser orientado por Deus em todo o processo da nossa peregrinação. Então, como nós não temos hoje um sumo sacerdote que tem lá o Urim e o Tumim, como nós não temos o nosso próprio Urim e Tumim, né? E nós não saberíamos nem interpretar se nós tivéssemos o Urim e o Tumim, né? Porque nós poderíamos fazer uma pergunta e a resposta seria luz, ou a resposta seria perfeição. Peraí, para onde eu vou? O que eu vou fazer com essas duas respostas? Eles sabiam, nós não sabemos, e graças a Deus que nós não sabemos. Por quê? Porque o Urim e o Tumim hoje, eles seriam considerados como algo santo e sagrado, e nós iríamos mistificar este processo caso nós tivéssemos acesso a eles. Como que nós conhecemos a vontade de Deus? Primeiro, nós conhecemos a vontade de Deus através da Escritura. Queridos, Deus não fala de nenhuma outra maneira hoje. Nós não precisamos de nenhum outro instrumento para conhecer a vontade de Deus. Nós temos a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nós temos ali a vontade de Deus sendo revelada ao homem. A vontade de Deus está clara, está explícita ali na Escritura. E nós precisamos ler a Escritura, nós precisamos conhecer a Escritura. Nós estamos estudando durante a semana, né, o livro dos Salmos, e especificamente nesses dias nós temos estudado o Salmo 119. E nós vemos o quão importante é o estudo, a meditação, o dedicar-se à palavra de Deus. Porque nela nós temos os estatutos do Senhor, nós temos os juízos do Senhor, nós temos os preceitos do Senhor, nós temos as orientações do Senhor, nós temos a lei do Senhor. E todas essas palavras são usadas como sinônimas no livro dos Salmos, fazendo referência à palavra de Deus, à voz de Deus. Então, Deus fala por meio da sua palavra. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, né, há uma frase aí que roda, né, do reverendo Augustus. Se você quiser ouvir a palavra de Deus em voz audível, você precisa lê-la em voz audível. Leia a Escritura em voz audível, escute a palavra de Deus. Se você só vai conhecer a palavra de Deus se você meditar na Escritura. E o Senhor Deus, pela sua graça, Ele opera por meio da ação do Espírito Santo em nós, para nos orientar, para nos ajudar na interpretação da palavra de Deus, para nos ajudar na interpretação da vontade de Deus. Mas ela é muito clara para nós. E nós precisamos desmistificar muitas vezes esse processo de conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus. Nós precisamos parar de tentar colocar coisas palpáveis como dados, como profetas, como homens santos que têm ali o discernimento da vontade de Deus. Só a palavra deles vai funcionar. Essa semana eu recebi no WhatsApp uma propaganda de um congresso sobre profecias, e o subtítulo era Profecias que Sacudirão a Terra. Aí eu fiquei parando e pensando, eu falei, essas pessoas estão ali tentando falar sobre a vontade de Deus para o povo, mas elas não estão olhando para a Escritura. Elas estão olhando para sonhos, elas estão olhando para visões, e muitos hoje em dia vão correr atrás disso. Muitas pessoas passam de igreja em igreja para buscar o profeta ideal que irá mostrar a vontade de Deus para a sua vida. E talvez esse não seja o caso da nossa igreja, né? Graças a Deus por isso. Eu creio que ali os nossos irmãos estão para ouvir a exposição da Escritura, entendem a Escritura como fonte da vontade de Deus. Mas muitas vezes, no nosso desespero, ou muitas vezes em momentos difíceis, nós nos vemos acuados e nós temos a tendência de querermos também mistificar essa ideia da vontade de Deus. E em várias decisões a gente olha e fala assim, não, eu não sei qual é a vontade de Deus, deixa eu ver se
tem alguém que vai me mostrar com quem que eu devo casar ou que profissão eu devo trilhar. E eu começo a mistificar essas coisas. Mas não é isso que a Escritura nos ensina. E talvez nós não encontremos de maneira clara na Escritura tudo o que nós devemos fazer. Ela não vai dizer a respeito de que qual casa eu vou comprar, ela não vai lá ter o endereço da rua de onde eu devo morar, ela não tem uma marca específica que eu devo usar, mas a Escritura ela vai nos dar orientações de como vivemos segundo a vontade do Senhor. E os dois textos que nós colocamos hoje na liturgia do nosso culto familiar, né, elas vão apontar para a vontade de Deus. E no segundo texto, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 3 a 5, nós vemos ali Paulo deixando bem claro para aquela igreja qual era a vontade de Deus. E ali Paulo fala, a vontade de Deus para vocês é que vocês, então, vivam em santidade. Que vocês consagrem o seu corpo, a sua mente, o seu coração para o Senhor. Então, para que possamos tomar decisões segundo a vontade de Deus, nós precisamos estar saturados da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos meditar na palavra de Deus. Nós precisamos encher e deixar que a palavra de Deus habite ricamente em nós. Porque a palavra de Deus, por meio do Espírito Santo, irá nos nortear, irá nos conduzir. Então, para conhecermos a palavra de Deus, nós precisamos combinar o estudo da palavra e um coração que se submete ao Senhor da palavra, que com a ajuda do Espírito Santo nos ilumina para entendermos e nos orienta para aplicarmos os princípios ali contidos na Escritura para as decisões que precisamos tomar diante das situações da nossa vida. Então nós devemos orar ao Senhor para que Ele nos dê disposição para que conheçamos a Escritura e para que o Espírito Santo de Deus haja em nossos corações, nos conduzindo e nos orientando para vivermos em santidade, para vivermos de acordo com os testemunhos e de acordo com os preceitos do Senhor. Mas para vivermos segundo a vontade do Senhor, não basta apenas conhecermos, não basta apenas sermos estudiosos da palavra, não basta apenas decorarmos e memorizarmos as Escrituras. Nós precisamos confiar na vontade de Deus. E como que nós fazemos esse processo de confiança na vontade de Deus? Pode passar o slide. Como nós fazemos esse processo de confiança na vontade de Deus? Primeiro, nós precisamos conhecer a Deus e entender que Deus trabalha em nós por meio da sua providência. Nós precisamos confiar que o Senhor soberano trabalha providencialmente em nossas vidas. E quando nós enfrentamos dificuldades, decisões que são difíceis, nós devemos sim orar para que Deus use as nossas circunstâncias para deixar mais claro o que Ele quer que nós façamos. E nós fazemos isso entendendo como Deus tem cuidado de nós, o que Deus tem nos dado, como Deus tem nos capacitado, quais são as oportunidades que Ele tem colocado diante de nós. Quais necessidades nós precisamos conhecer e saber. Deus, Ele usa tudo aquilo que Ele nos dá, tudo aquilo que nos cerca, para que nós, então, possamos conhecer a sua vontade e para nos orientar a fazermos a sua vontade. Então, nós precisamos desenvolver discernimento. Ao confiarmos na vontade de Deus, nós precisamos exercer contentamento no seu querer para as nossas vidas. Nós precisamos
a confiar, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo os seus propósitos. Então, quando nós olhamos para o que está acontecendo, olhamos para a nossa vida, nós precisamos olhar para Deus e confiarmos, sabendo que Ele trabalha em nós por meio da sua providência. Ele nos orienta, Ele nos guia, Ele nos lidera, nos capacitando a fazer a sua vontade. Mas nós precisamos confiar na vontade de Deus, porque Deus é quem governa todas as circunstâncias. E aqui nós podemos olhar e vermos os dias que vivemos. As circunstâncias, elas não são favoráveis, elas não são boas, elas são difíceis. Milhares de pessoas estão perdendo as suas vidas. E talvez nós podemos olhar muitas vezes para as circunstâncias e ficarmos totalmente perdidos, achando que não há esperança. E nós vamos fazer como Saul fez. Lá no capítulo 28 de 1 Samuel, Saul estava totalmente apavorado com a circunstância que o cercava. Em vez de confiar que Deus estava governando todas as circunstâncias, ele se desesperou, ele temeu e ele foi fazer aquilo que que a palavra de Deus proibia expressamente. Então, diante das circunstâncias, nós precisamos aquietar os nossos corações e confiarmos que Deus, ele está no controle e ele governa soberanamente todas as coisas. E, meus irmãos, nós temos um exemplo na Escritura que nos mostra alguém que confiou na vontade de Deus. E por mais difícil que era naqueles dias fazer a vontade de Deus, ele continuou confiando, porque ele sabia que ele era a providência de Deus para o seu povo, e ele sabia que Deus governava todas as circunstâncias. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos Cristo no Getsêmani. E ao olharmos para Cristo no Getsêmani, ele ora a Deus Pai e clama: Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. E logo em seguida nós vemos Cristo orando novamente e falando: Senhor, seja feita a tua vontade. Cristo, no texto que lemos no nosso culto familiar de Filipenses 2, no Filipenses capítulo 2, a partir ali do verso 6, nós vemos que Cristo, ele obedeceu à vontade de Deus, e ele obedeceu até a morte de cruz. Cristo sabia da sua missão, Cristo sabia o que ele estava fazendo, mas ele confiou na vontade de Deus. E ele nos ensinou a confiarmos na vontade de Deus. Quando ele nos ensina a orar, ele nos ensina a pedir a Deus, dizendo: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Então nós precisamos clamar ao Senhor por graça para que possamos confiar na vontade de Deus, confiar no direcionamento do Senhor e no cuidado do Senhor, porque Ele é o Deus providente. E Ele é o Deus que governa todas as coisas, todas as circunstâncias. Nós não somos providentes e nós não governamos as circunstâncias. Então que Ele nos ensine a confiarmos na sua vontade, assim como o povo confiava no Urim e no Tumim, e obedecia ali a resposta do Senhor. Nós devemos olhar para a Escritura e confiarmos que Deus governa e que Deus é o Deus providente. O que nós fazemos diante dessas verdades, meus irmãos? Primeiro, nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos.
E como que nós fazemos isso? Nós fazemos por meio e através da meditação nos seus ensinamentos. Queridos, nós temos lido o Salmo 119, nós temos aprendido que nós devemos meditar na palavra do Senhor. Não é simplesmente um ato de ler a palavra de Deus, não é simplesmente um ato de memorizar a palavra de Deus, mas é um ato de meditar, de estar em constante contato com a palavra de Deus ao ponto de absorvermos a palavra de Deus. E nós só vamos conhecer a Deus por meio da Escritura, e por isso nós precisamos voltar os nossos olhos para ela. E conhecendo a Deus, nós precisamos confiar no seu agir. Queridos, se nós lemos a Escritura, nós vemos que o Deus que nós servimos é um Deus providente, é um Deus que cuida do seu povo, zela pelos seus. Mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às circunstâncias adversas, Deus, ele zela pelo seu povo. E quando nós vemos o Salmo 121, ele vai descrever o cuidado que Deus tem para com seu povo, mostrando que ele é quem nos guarda. E o Salmo ele vai chegar ali na sua conclusão dizendo que ele guarda a nossa alma. Então, por mais que as circunstâncias sejam desagradáveis, por mais que as circunstâncias sejam difíceis, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós entregamos e consagramos a nossa vida a Deus e vivemos segundo a sua vontade em santidade, uma vida de santificação, nós estamos respondendo ao que Cristo fez por nós na cruz. E nós iremos ter a segurança e a certeza de que, independente do que nos acontecer, a vida eterna nos está garantida. Então confie no agir de Deus. Não adianta simplesmente conhecer, não adianta simplesmente confiar. Você também precisa obedecer. Você precisa conhecer os mandamentos do Senhor e viver em obediência aos mandamentos do Senhor. Eles não podem ser relativizados por nós. Eles não podem ser colocados em pé de igualdade com outras regras que nós mesmos podemos instituir para nós. A palavra e a lei de Deus, ela é superior. E nós precisamos viver em obediência. Paulo, quando ele vai citar o exemplo de Cristo, ele está mostrando que Cristo veio para ser obediente e ele então nos capacita a sermos obedientes. O Espírito Santo de Deus age em nós e nos capacita a olharmos para a Escritura e a vivermos de acordo com a Escritura. E nós já vimos que recebemos bênçãos, benefícios, vivendo de acordo com a vontade de Deus, em obediência ao Senhor. E quando nós desobedecemos, nós vemos que nós temos consequências terríveis. Nós podemos ver o exemplo de Adão e Eva. Por causa do ato de desobediência, por desejarem ser como Deus, eles então pecam e rompem o relacionamento com Deus. E isso não é diferente em nós. Nós continuamos pecadores e nós precisamos lutar e exercitar a obediência dia a dia. Queridos, a Escritura é clara em dizer que a vontade de Deus para as nossas vidas é que nós vivamos em santidade. E viver em santidade é viver de acordo com os juízos do Senhor. É viver de acordo com a justiça de Deus. É viver de acordo com o ato justificador de Cristo naquela cruz. Nós precisamos viver em santidade todos os dias da nossa vida. E viver em santidade vai exigir de nós arrependimento dos nossos pecados. Viver em santidade vai exigir de nós mudança de vida. Viver em santidade vai exigir que nós sondemos os nossos corações para identificarmos os ídolos que nós construímos, que assumem o lugar de Deus.
E vai exigir que nós derrubemos e destruímos. E que nós tiremos esses ídolos da nossa vida. E essa é uma ação que exige de nós constância. Nós precisamos constantemente fazer isso. Hoje seria o dia em que juntos lembraríamos do sacrifício de Cristo e participaríamos da ceia do Senhor. E meus irmãos, como meu coração dói de não podermos estarmos juntos em culto ao Senhor neste momento, para sondarmos os nossos corações comunitariamente e nos lembrarmos do sangue de Cristo derramado naquela cruz, em nosso favor, nos habilitando a vivermos em santidade. Mas não é porque nós não estamos juntos e nós não estamos participando da ceia que nós devemos deixar essa prática de lado. Nós devemos constantemente sondar os nossos corações. A vontade de Deus é que nós vivamos em santidade. Para isso, nós precisamos nos lembrar do que Cristo fez e da capacitação que Ele nos dá por meio do seu sacrifício. Então, conheça, confie, obedeça, desenvolva um viver santo, e tudo isso você vai poder fazer por meio da Escritura. E fazendo tudo isso, você vai poder tomar decisões, sejam elas mais complexas ou sejam elas mais simples, de acordo com a vontade de Deus. E no seu livro, Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, Dr. Heber Campos Jr., ele nos dá 4 princípios que nós devemos aplicar. O primeiro deles nós precisamos refletir sobre as decisões que precisamos tomar. Nós precisamos refletir sobre as consequências daquilo que nós iremos escolher. Ele diz que nós devemos buscar aconselhamento, nós devemos buscar ajuda antes de tomarmos decisões. Para conhecermos a vontade de Deus, os nossos irmãos em Cristo devem nos ajudar. Nós devemos procurar homens que conheçam a palavra de Deus para nos orientar nas decisões em que nós tomamos. Nós devemos desenvolver o princípio da suspeita, e a suspeita nós precisamos sondar os nossos corações para ver se nós queremos fazer a vontade de Deus ou se nós estamos querendo fazer a nossa vontade. E por último, ele apresenta que nós devemos esperar, nós não devemos ser precipitados ao tomarmos decisões. Então, para você discernir a vontade de Deus, você precisa conhecer a Escritura, se encher da Escritura. E seguindo esses princípios, você vai ver que você vai ser orientado pela palavra de Deus, ela vai moldar a sua... nós costumamos usar o termo, a sua cosmovisão, a sua maneira de ver o mundo. E, consequentemente, as suas decisões serão moldadas pela Escritura, serão moldados pela vontade de Deus expressa, registrada e completa. E a Escritura é suficiente, meus irmãos, para nos conduzir de maneira em que tudo o que nós viermos a fazer seja para a glória de Deus e seja para o cumprimento da sua vontade. Que Deus nos dê graça para vivermos e confiarmos na sua vontade, no seu governo. O hino que nós vamos cantar agora, ele vai exatamente falar isso. E nós vamos... eu quero convidar você a fazer deste hino também a sua declaração de confiança nos intentos de Deus. A sua declaração de confiança no cuidado do Senhor e na sua providência, sabendo que Ele
é quem cuida de nós e Ele nos orienta por meio da Escritura. Vamos então a cantarmos juntos e a ouvirmos e cantarmos juntos este hino. Os seus intentos cumpre Deus no decorrer dos anos. Ele executa o seu querer de acordo com seus planos. Ele aproxima-se o final, bem perto o dia vem. Quando a glória de Deus há de o mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Desde o longínquo norte ao sul, em todos os recantos, sai a mensagem do Senhor da boca dos seus santos. Nações e povos atendem o seu apelo ouvir. Para a glória de Deus ir o mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Com a bandeira de Jesus, unidos caminhemos. Seu evangelho, a salvação, ao mundo anunciemos. Contra o pecado e todo o mal, lutemos com vigor. Para a glória de Deus ir o mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Trabalho nosso vão será, se Deus não for presente. Só Ele esforço aqui bendiz, e é quem nutre a semente. E aproxima-se o final, bem perto o dia vem. Quando a glória de Deus há de o mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Algum irmão gostaria de fazer perguntas? Pergunta que surgiu aqui no culto doméstico. Ainda existe Urim e Tumim? Os judeus ainda praticam alguma coisa semelhante a essa hoje? Eu acho que não, por causa do... não há... pelo que eu li, talvez depois o senhor pode até me corrigir se eu estiver errado, há alguns historiadores que eles vão usar e vão falar sobre o uso do Urim e Tumim sendo apenas naquele momento no tabernáculo. Então, depois ele não haveria mais... fora do tabernáculo ele não teria valor nenhum, porque era quando o sacerdote usava toda a estola, toda a sua vestimenta para estar diante do Senhor, né? Então, mas quando a gente olha os exemplos, nós não vemos tanta clareza nesse processo, né? Porque Davi ele estava no campo de batalha e mandou chamar o sacerdote, então nós não conseguimos ver tanta clareza e objetividade se era usado somente naquele momento, né? Hoje, quando nós olhamos para isso, eu creio que para a prática, falta, então, o sacerdote instituído para, com o templo, como eles não têm o templo, essa prática do sacerdote, sumo sacerdote, também ela não está sendo realizada, né? Nós temos ali os rabinos que vão ensinar a lei de Deus, mas nós não temos a figura desse mediador que vai interceder junto à vontade de Deus, né? Então, teoricamente, pelo que eu li, eu não vejo essa prática sendo continuada. Reverendo Mauro? Então,
quando a gente fala de judaísmo, né, contemporâneo, a gente precisa lembrar que existem aí muitas linhas e diferentes teologias, né, desenvolvidas do judaísmo. Então, existe o judaísmo mais conservador, existe o judaísmo mais bíblico, existe o judaísmo forte da tradição, existe um judaísmo contemporâneo que é a Cabala ou Cabalá, que é altamente místico, muito místico mesmo. Nesse judaísmo, existem aí, né, muitas práticas que alguém, quem sabe, poderia associar, né? Mas o Urim e o Tumim, especificamente, que a gente que era uma maneira, né, talvez de lançar as sortes, né? Na nossa tradução aparece isso aí, inclusive essa expressão, né? Por meio daquelas pedras preciosas. Você vê nos livros da Cabala ou da Cabalá, você vê que eles têm livros a respeito, né? Disso e de como isso se tornou uma forma mística de descoberta e de sortes e etc, etc. Então, em algum momento, talvez essa linha, né, use isso aí. Sim, só completando isso, um dos artigos que eu li exatamente sobre a Cabala, né, o Cabalá, então não sei como é que vai. Se o senhor não sabe pronunciar, eu também não vou nem arriscar. Porque uma vez eu participei de um programa no Leão, né? E eu fui lá falar sobre o código da Bíblia e eu falava cabala e aí alguns ficavam me corrigindo lá, por isso até hoje eu tenho esse trauma. Então eu vou carregar o trauma para não correr o risco. Eles não, o cara do artigo, né? Ele é um historiador, ele vai falar e descrever o processo nessa corrente. Ele vai dizer que mesmo os livros e mesmo a prática mística das sortes, elas não vão ser nem equiparadas ao Urim e Tumim. O Urim e Tumim eles colocam como sendo algo assertivo e algo decretivo, e os livros, os místicos, eles vão ser orientações secundárias. Então, como eles não têm Urim e Tumim, eles não fazem uso do Urim e Tumim, ou por não saberem, ou por não terem o sacerdote, essas outras práticas, elas são secundárias no processo, né? Elas podem ser consideradas por muitos deles até mesmo secundária apenas como orientação. Você pode ou não fazer, e apesar deles desenvolverem e fazerem seguindo este conceito, né? Mas não era, eles colocam o Urim e Tumim em outro patamar, né? Como sendo o suprassumo, né? E almejam chegar lá, e há muitos pesquisadores que estudam só sobre isso e pesquisam e tentam buscar quais eram as pedras, ou se era pedra ou era palitinho, ou se era dardos, ou há várias opções e várias terminologias que podem ser usadas. Ok, tem uma pergunta aqui do Daniel. Poderia falar mais sobre o texto em que Saul consulta Samuel, mesmo Samuel estando morto? Era um espírito mentiroso? Era realmente Samuel? Se era Samuel, como isso é possível? Como é que fica essa história aí da cartomante, né, e do encontro aí de Saul e a médium de Endor, ok? Eu vou responder essa. Se você for lá na sua Bíblia de Genebra, lá em 1 Samuel, capítulo 28, tem uma nota no capítulo 28, versículo 12, que é exatamente sobre esse tema que eu escrevi. Na Bíblia original, na versão em inglês, o texto praticamente passava batido, né, dizendo que quem apareceu mesmo lá para a mulher
teria sido Samuel, ou seja, teria acontecido ali uma sessão espírita na qual Samuel foi invocado e ele apareceu. Essa história divide os teólogos. Entre os meus colegas professores lá no Andrew Jumper, tem uns que acham que foi assim, outros que acham que não. Na nota lá que eu escrevi, eu acho que não foi Samuel, tá? E o que basicamente eu disse lá é que a mulher disse que viu Samuel, certo? Em lugar nenhum do texto diz que Saul viu qualquer coisa, tá? E aí, a partir do verso 15, o texto diz que Samuel disse a Saul, mas ele não fala de maneira direta com Saul, ele fala por meio da mulher. Então, é uma cena estranha, cinza, que acontece ali, tá? E aí a gente olha para os princípios teológicos. A Escritura diz que é proibido consultar os mortos. Se a Escritura diz que é proibido consultar os mortos, por que que Samuel se submeteria a responder uma pergunta de uma coisa que a própria Escritura proíbe? Então, a gente tem um problema de contradição, né? Tudo foi feito através da mulher, não foi um contato imediato e direto, ou seja, qualquer espírito pode ter aparecido para aquela mulher. Quem diz que uma médium fala com um espírito de verdade, né? E ela faz uma descrição vaga, imprecisa, de que aquele seria Samuel. Olha só como é que diz o texto lá, né? A mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? E ela respondeu: ele vem subindo um ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Aí o texto diz assim: Samuel disse a Saul. Mas o texto não me garante que Samuel teria sido aquele que respondeu a Saul. Então, basicamente, eu entendo que ali não foi realmente uma aparição de Samuel que respondeu a Saul as dúvidas, até porque a própria Escritura proíbe a consulta aos mortos. Ok? Eu estava com a minha Genebra aberta, e se você quiser, faça como eu. Escrevi do lado da nota assim. Eu escrevi chefe, então eu sei então eu concordo porque foi meu chefe que disse. Pronto. Isso aí é a maior base exegética que existe, né? Muito bom. O Fernando colocou uma pergunta lá no YouTube, no comentário do YouTube. O Freza, ele colocou assim: pastor, entendemos que temos a Bíblia como fonte da verdade, da vontade de Deus, mas não há resposta direta da forma que foi exposta na pregação sobre Urim e Tumim para qualquer cristão. Nos meios carismáticos ainda se fala de profecias que trazem respostas diretas às questões pessoais, mas não cremos que seja assim. A questão é: porque nesse sentido perdemos, entre aspas, uma resposta direta que havia no passado? Temos a vantagem da revelação geral completa, mas perdemos essas mais específicas. Freza, eu não creio que nós tenhamos perdido nada nesse processo de orientação direta. Por quê? Porque quando a gente olha a prática do Urim Tumim, como eu disse anteriormente, ela era especificamente para falar sobre assuntos relacionados ao povo de Deus e como o povo deveria agir e o povo era orientado por Deus. Então, quando eu olho para a Escritura hoje, a revelação geral de Deus, eu tenho orientações diretas e específicas de como a igreja deve proceder. Então, eu tenho orientações específicas de como eu devo orar, como eu devo adorar, como a Bíblia deve ser exposta. Eu tenho os princípios, né, litúrgicos, eles são extraídos da Escritura. Então, eu vejo aspectos diretos, a Escritura mostrando como o povo de Deus deve se relacionar com ele. Então, eu não entendo que nós perdemos esse aspecto da orientação nesse sentido. Quando eu olho, eu creio que
nós temos algo mais amplo, né? E vamos aumentar, né, nesse processo o entendimento da vontade de Deus. Então, o Urim e Tumim ele não era usado como hoje as pessoas querem descobrir a vontade de Deus de modo pessoal, né? Então, nós não vamos buscar ali, eles não buscavam individualmente. E mesmo quando Saul tenta lá buscar individualmente, como acontece aqui em 1 Samuel 28, o Senhor não responde. O Senhor se cala, né? Não responde porque era algo pessoal que estava no coração de Saul e ele estava como procurando ao Senhor como resposta do seu medo, né? Então, hoje, o que as pessoas fazem é fruto do seu... Vamos pensar muitas vezes... Aqui eu estou sendo bem genérico, né? Elas estão fazendo por fruto do seu egoísmo ou do seu desejo de satisfazer as suas necessidades ou de saber ou de colocar nas costas de Deus o peso da responsabilidade que elas têm de tomar uma decisão. Então, quando eu olho para a Escritura de modo mais amplo, a Escritura ela vai me orientar, né? Na ideia de como eu devo viver. Então, se eu tenho duas opções para tomar, duas decisões, uma decisão que inclui duas opções, eu vou ali, através dos ensinamentos que eu tenho na Escritura, ver qual delas vai me continuar conduzindo em um caminho de santidade de acordo com a vontade de Deus. E a ideia do Salmo 119, ela se torna muito clara nesse processo, quando ali Davi ele clama ao Senhor, Senhor, os meus caminhos não são bons caminhos. Os meus caminhos são caminhos de falsidade. Apresenta para mim os teus caminhos e eu vou andar nos teus caminhos. Então, as nossas decisões, elas têm que ser tomadas com o objetivo de continuarmos nos caminhos do Senhor. E por isso a Escritura como um todo, ela vai então nos orientar dessa maneira, né? Então, eu creio que esse processo, ele não se perde, porque ele não era buscado como hoje as pessoas buscam individualmente para si mesmas, né, para saber com quem vai casar, onde vai morar, que carro comprar. O Urim Tumim já não era usado com essa finalidade. E tem um detalhe importante aí que eu acho a gente tem que entender o geral, né? Primeiro, não era feito para ações particulares. A gente não vê isso também de maneira ampla no Novo Testamento, né? A gente não vê isso acontecendo o tempo inteiro, aconteceu em situações específicas, neotestamentárias, alguma coisa assim, mas a gente vê que os próprios apóstolos, né, eles diziam, Senhor, eu quero agir da melhor forma possível, me guie nisso. Vamos supor aqui o seguinte, você tem duas propostas de emprego, certo? Uma é uma boa proposta, outra é uma má proposta. Uma boa no sentido de que ambas são moralmente justificáveis, não tem nada de errado você ir para o emprego A ou para o emprego B, ok? Mas o emprego A paga mais. O emprego B paga menos. O emprego A tem mais benefícios, o emprego B tem menos benefícios. E agora você tem duas propostas, você tem que escolher. O que você faz? A nossa tendência é de mistificar isso e dizer, Senhor, me orienta, me aponta o caminho. E geralmente o nosso Urim falsificado, ele é mais ou menos assim, eu vou para onde eu me sentir bem. Então, se eu tiver, a gente usa a paz do coração como se a paz do coração fosse o orientador de Deus. E a gente esquece dos processos de idolatria. Ora, sabedoria é saber escolher entre o bom, o melhor e o melhor ainda. Então, nesse caso, as pessoas, talvez o que fosse, o emprego A fosse bom para o irmão A e o emprego B fosse bom para o irmão B. Não há como saber, eu não tenho como dizer assim, Deus, me aponta lá uma flechinha, né, assim, para me dizer, eu vou jogar aqui para cima, se cair no meio é o A, se cair... Não existe isso, irmãos. Nós
não fomos feitos para isso, né? E Deus não deu a sua revelação a nós para isso. Por isso é que exige muita sabedoria, estar encharcados da palavra, sim, estar cheios do Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo nos orienta? A maioria das pessoas tende a pensar assim, olha, o Espírito Santo vai dar paz ao meu coração para eu fazer A, ou vai dar paz ao meu coração para fazer B. Agora, o Espírito, ele nos orienta pela palavra. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo não pode me impulsionar para determinadas coisas, mas a gente quer pegar um atalho no Espírito Santo e usar o Espírito Santo como urim e tumim para as nossas situações particulares, quando nós temos o exemplo do Antigo Testamento, era para a orientação do povo de Deus por meio do sacerdote. Então, a gente precisa ponderar muito assim, para encaminhar esses processos aí e poder orientar o nosso coração. Tome decisões sábias de acordo com a palavra de Deus. Esse é o ponto. Ore e coloque todas as decisões que você precisa tomar diante do Senhor. Não faça sem a oração, sem a palavra. E sim, você pode pegar o conselho com o povo de Deus, com as autoridades sobre a sua vida e assim por diante, né? Dependendo do seu ponto de vida, o estado, né, o momento da vida, você vai ter a voz dos seus pais, mesmo incrédulos, sendo a voz de Deus sobre a sua vida. Então, você tem que saber disso. É uma questão de entender a sabedoria da palavra e da Escritura, tá bom? Então, esse é um ponto importante. Ok, temos duas perguntas aqui no chat. A primeira pergunta aqui, Matheus Priscila, né? Então, uma só carne. Então, vai cair sobre os dois. Pastor, Colossenses 3,15 está nesse contexto de prescrição da vontade de Deus. Digo, essa questão específica da vontade de Deus sobre uma questão pessoal. Então, Colossenses 3,15 vai falar da paz de Deus sendo o árbitro do nosso coração. Aqui ele está falando de um aspecto de desenvolvimento de vida de santidade comunitária. Então, recentemente, no início do ano, fevereiro, final de janeiro, quer dizer, eu expus esse texto ainda enquanto estávamos lá reunidos, preparando a igreja para a organização. E aqui eu vejo essa paz que excede todo o entendimento como uma consequência de uma disposição de viver a mutualidade cristã, que faz parte do processo de santidade. Então, se a gente olhar o contexto de Colossenses 3, ali ele vai falar de Cristo como sendo aquele que nos une, vai falar da nossa união com Cristo, vai falar das coisas que nós devemos deixar de lado na nossa vida e vai, então, falar das coisas que nós devemos nos revestir, né? E aqui ele está falando de relacionamento, e ele está falando num contexto muito mais de resolução de conflito. Porque ele está acabando de falar, olha, suportem uns aos outros, então tolerem uns aos outros, perdoem uns aos outros e demonstre amor uns para com os outros. Assim, volte-se para Cristo e deixe que a paz de Cristo seja aquilo que vai nortear os seus relacionamentos, né? Então, Paulo ele vai falar isso aos romanos, dizendo assim, olha, vocês devem um ao outro só o amor e do que depender de vocês, amem, né? Uns aos outros, né? No que depender de vós, tem de paz uns para com os outros, né? E é essa paz. Então, quando nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, quando nós vivemos em santidade, unidos em Cristo, os nossos relacionamentos serão regidos por essa paz. A paz que nós devemos ter é a paz que nós recebemos com Cristo, né? Então, essa é a ideia de aqui Colossenses 3,15, trabalhando o aspecto do relacionamento, do viver em santidade comunitária, né, na resolução de conflitos. Até porque o que a gente
vê aí, né, no capítulo 3 de Colossenses, é exatamente o problema da divisão que havia na igreja, né, entre judeus e gentios e etc., e em torno de cerimonialismo e uma série de coisas. O que o apóstolo está dizendo aí é, ó, vocês têm que ter a paz de Cristo, ou seja, vocês não podem se degladiar e brigar sobre essas coisas. Esse é o ponto, essa é a paz de Cristo, né? Agora, a Kênia perguntou aí, né, se o coração em paz não significa exatamente a vontade de Deus, como ter certeza que estamos fazendo a vontade dele? Olha, eu tenho certeza que eu estou fazendo a vontade de Deus se eu estou fazendo aquilo que a Escritura me ensina que eu devo fazer. A Escritura não é específica sobre tudo o que eu devo fazer, mas a Escritura é suficientemente abrangente para nos dar o princípio sobre todas as coisas que eu devo fazer. Então, desde a pergunta, com quem eu devo me casar? A Escritura fala com quem eu devo me casar. Como eu devo educar os meus filhos? A Escritura diz, ela não diz que escola eu devo pôr meu filho. Isso aí você vai ter que debater, isso aí você vai ter que discutir, isso aí você vai ter que buscar sabedoria, você vai ter que achar o melhor caminho. Mas como você deve educar o seu filho, a Escritura diz. A Escritura não diz qual emprego eu devo aceitar ou aonde eu devo procurar, mas ela diz como eu devo trabalhar. Eu tenho que trabalhar como para o Senhor e não para os homens. Então, assim, a Escritura nos traz todos os princípios gerais de como nós devemos viver. E a paz que está no nosso coração é exatamente a paz de estar agindo de acordo com os princípios. Em primeiro lugar, conhecer suficientemente a Escritura. Esse é um problema. Muitas vezes a gente não conhece a Escritura o suficiente para tomar as decisões de acordo com a Escritura. E aí a gente tem uma tendência maior de quê? De falhar, de errar, né? Muitas vezes a gente desobedece a Escritura. Porque eu tenho que lembrar que a máxima lá do Antigo Testamento continua valendo. O coração do homem é extremamente o quê? Enganoso. Então, nosso coração enganoso nos faz nos levar a pensar que eu tenho paz se eu estiver fazendo aquilo que eu gosto, que eu quero. E eu já vi muito crente tomar a decisão dizendo eu estou em paz diante de Deus, não é? Indo contra um princípio da Escritura. Contra um princípio claro da Escritura, mas ela diz, não, eu estou em paz com Deus. Então, esse princípio, ele não tem aí essa validade, não, tá? É de acordo com a palavra. Só complementando aqui, eu acho que tem dois aspectos que a gente pode pensar. Primeiro, nós vamos tomar cuidado com os ídolos do nosso coração, porque eles nos enganam, assim como o reverendo Mauro acabou de dizer. Então eu preciso sondar o meu coração, e talvez nós não pratiquemos tanto esse aspecto da sondagem do coração. Ele precisa ser, o texto lá de Jeremias 17:9 é bem claro, né? Enganoso é o coração e mais do que mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Então a gente precisa desenvolver essa prática de sondarmos o coração e vermos se a paz ela não é simplesmente satisfação pessoal ou desenvolvimento de algo egoísta, né, e ególatra, né, nesse processo. E duas indicações que vão ajudar a pensar nisso. No nosso canal do YouTube tem vídeos de um acampamento que nós fizemos de jovens sobre idolatria do coração, sobre ídolos do coração. Então lá nós temos 3 palestras, uma palestra do reverendo Mauro, uma do reverendo Valdeci e uma palestra minha, se eu não estou enganado. A minha eu não tenho certeza se está lá, mas o reverendo Mauro ele vai falar sobre a origem da idolatria e como os ídolos trabalham, né? No nosso coração trabalha com esses ídolos, e o reverendo Valdeci vai trabalhar a ideia de como derrubamos e como desconstruímos os ídolos do nosso coração. E eu trabalho o aspecto de um exemplo bíblico, né? Do jovem rico, de como os ídolos, a vontade ali estava contaminada pelo ídolo, né? Do seu coração. Em vez de seguir a Cristo, ele queria só viver das suas riquezas. Então a gente tem que sondar o coração. A paz do coração ela é muito subjetiva. Então nós precisamos ter materiais, fazer perguntas para o nosso coração e entendermos qual é a dinâmica do nosso coração.
a Naila e o Paulo César, eles fizeram a seguinte pergunta: pastor, se o Urim e o Tumim eram usados somente pelos sacerdotes, como que os apóstolos tiveram acesso a eles para escolher Matias como substituto de Judas? Se não era o Urim e o Tumim, o que eram aquelas sortes? Talvez eu tenha, na hora de falar, agora eu estou vendo aqui, tentando lembrar, eu devo ter relacionado os dois. Aqui não há uma referência que eles usaram o Urim e o Tumim. Eles usaram o processo de lançar sortes para escolher entre duas opções. Então, quando nós olhamos o texto de Atos, lá no capítulo 1 ainda, se eu não estou enganado, isso, nós vemos ali a escolha de Matias. Eles tinham duas opções. Eles tinham ali José, e era José, chamado de Barsabá, o justo, e Matias. E eles então lançam sorte porque os dois eles tinham duas boas opções, dois homens crentes, e eles então colocam isso diante do Senhor em oração e lançam sortes para descobrir qual dos dois seria o substituto de Judas, né? E a sorte então vai cair. Nós não sabemos que tipo de sorte eles lançaram, se foi palitinho ou se pegaram os dois, empurraram e viram quem ia sobreviver de alguma queda, alguma coisa. Então, nós não temos essa ideia, né, do que fizeram. Isso me lembra muito o aspecto de que essa prática ela era comum. Se você olhar para o livro de Jonas, também acontece o mesmo aspecto de lançar sorte para entender a vontade de Deus. Então, lá em Jonas, no capítulo 1, quando Jonas está no barco, os marinheiros que não eram ali tementes ao Senhor até aquele momento, eu creio que eles se converteram naquele processo, eles então lançam sortes para descobrir qual era o problema, quem era o pecador culpado, né, ali no barco, e a sorte vai recair sobre Jonas, e Jonas então é lançado fora. Lá no caso, deu certo, Jonas é lançado fora, o mar se acalma. Aqui na escolha dos discípulos, nós vemos que apesar da tentativa deles de escolherem o 12º apóstolo para substituir Judas, nós não vemos tantas referências depois sobre Matias, né? E Paulo, meio que nesse processo, ele ganha muito mais ênfase e ele assume essa proeminência apostólica. Então, Reverendo Mauro pode me corrigir aí se eu estiver errado, né, na minha interpretação. Eu tendo a ver que até mesmo a decisão dos discípulos ela foi precipitada, ela foi afobada. Eles queriam tanto ter um timinho completo, né, de 12, nós precisamos ter 12, que eles resolveram escolher alguém e fazer esse processo de escolha e simplesmente para ter mais um completando o time, né? Nós não temos tantas referências a Matias e, a meu ver, eu olho aqui como uma decisão precipitada, porque se eles estivessem esperado, o próprio Senhor Jesus Cristo escolhe e chama Paulo para servi-lo e para instruir a igreja e direcionar a igreja. E Paulo, ele é muito... ele é mais, vamos pensar assim, no processo de escolha dos apóstolos, ele cumpre outro requisito que os outros 11 tinham, né? Ele é chamado pelo próprio Cristo para segui-lo e para fazer a vontade dele. Matias, ele foi escolhido pelos homens, né? Então eu tendo a ver ali uma precipitação no processo da escolha de Matias, né? Até para completar ali o time apostólico, né? Então, uma possível evidência disso é que nenhum dos dois é citado depois na Escritura, em momento nenhum, lugar nenhum, né? Então, fica realmente uma dúvida. Os comentaristas se dividem aí a respeito desse tema, porque não há como definir, né, de uma vez por todas. Essa é uma possibilidade aí, o que o reverendo Jonatas nos coloca. Muito bem, irmãos. Boas perguntas. Esperamos que as respostas nos ajudem aí a crescer na fé. Leia um livro do Dr. Heber Jr., Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Ele é muito claro, é muito objetivo, uma linguagem simples e profunda, e vai ajudar muito nesse processo de entender, estabelecer esses princípios, né? Então é um conselho que vale aí para todos que nos ouvem também. Pronto, então nós vamos nos despedir do pessoal aí do YouTube,
mas a gente ainda vai continuar aqui para alguns avisos e um bate-papo aqui entre nós, tá bom? Muito obrigado a você que nos acompanhou.